Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está começando o segundo episódio da série Educação para o Trabalho. Essa série que já começou com tudo. Quem não viu o primeiro episódio, a gente sugere que veja. Hoje a gente vai estar falando da educação, da carreira e do mercado. A gente vai falar um pouco desse trajeto entre a escola e a universidade, né? Lembrando que essa série é organizada em parceria entre a ActNet Thinking e a Merak Educação, que está aí muito bem representada pelos seus sócios fundadores, com toda a experiência que eles têm na questão escolar e até corporativa, a Catarina Dutra e o Daniel Dutra, e a Thaís Vieira, que além de curadora da Ecto, é professora, é publicitária e é mestre em design estratégico. Tem aí as suas ideias também bem provocativas com relação à educação. Hoje a gente está com participações super especiais, fiquem de olho. Em ordem alfabética, aqui com as minhas colinhas, a gente está com João Brasil, que é psicólogo, designer instrucional e especialista em educação corporativa. Ele atua no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nessa área de educação corporativa, então acho que é muito interessante para a gente esse viés que ele vai trazer. E a Roberta Rosalba, professora de educação infantil e dos anos iniciais há 26 anos, atua desde 2018 na área pública, no município do Rio de Janeiro. Então, acho que esse contraponto que a gente vai trazer desses dois universos vai ficar muito rico. Então, como eu costumo dizer, apertem os cintos e eu vou passar a palavra aos nossos coordenadores. Gente, bom dia a todos, aos que estão nos assistindo, aos convidados. Estou muito feliz de estar aqui com esse timaço, é muito bom, e particularmente eu fico muito satisfeita porque fazia muito tempo que a gente já estava, né, Jonathan, querendo organizar algo que fizesse esse diálogo entre a educação desde a base até o mercado, porque a gente acredita que é uma construção. Eu hoje sou professora de ensino superior, hoje não, já faz aí 16 anos que eu estou no ensino superior e venho percebendo, ano após ano, grandes mudanças, bastante intensificadas no pós-pandemia, como tudo na vida e no mundo, mas eu percebo, assim, que o papel do professor tem sido muito mais desafiador, não pela quantidade, nem vou entrar na questão de quantidade de trabalho, de carga de trabalho, mas até bem mais relacionado a questões de habilidades humanas, né? De receber o perfil do aluno que a gente vem recebendo. A gente vem recebendo um perfil de aluno que, por exemplo, a gente até estava discutindo isso antes, um aluno que tem muita informação, mas pouco conhecimento, e ele tem muita opinião, mas pouco olhar crítico, né? E eu percebo, assim, que eu estou mudando muito o meu papel, né? Deixando de ser aquela professora conteudista para me tornar uma professora articuladora, né? Uma professora provocadora. Então, a gente está mudando muito a forma de atuar, né? E as próprias universidades, eu percebo, assim, que também estão um pouco perdidas sobre o seu próprio papel, muito em relação a esse perfil. E aí eu começo perguntando para vocês, talvez para respeitar a ordem alfabética, vou começar também com o João, se tu concordas com esse meu olhar, João, e o que tu pode contribuir com o teu olhar agora? Bom dia a todas, né, e todos. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço também pelo convite. Eu achei interessante esse ponto que você trouxe. A gente vive num tempo histórico de muita informação, um excesso de informação, e hoje a gente tem os recursos, né, de inteligência artificial que intensificaram ainda mais, né, tudo que você quer saber, que você quer pesquisar, e eu acho que o grande desafio, né, de nós educadores é transformar essa informação em aprendizagem, realmente precisa fazer essa ligação e não se contentar apenas assim, que o aluno saiba que aquilo existe, né? O que ele vai fazer com aquilo, como que ele pode aplicar na sua vida prática, na sua profissão, no seu dia a dia.
realmente transformar essa informação em aprendizagem real, né, e significativa. Excelente, né? Essa questão de o que ele vai fazer com aquilo e que vai muito ao encontro do que eu ouço dos meus jovens, né? Tá, mas por que eu preciso aprender aquilo? Então, por exemplo, agora eu estou dando uma disciplina que é semiótica, e ela é uma disciplina bastante densa, então a gente tem que fazer que nem mãe passarinho, a gente mastiga e traz para o filhotinho, mas eu percebo que eu tenho que começar todas as aulas primeiro dizendo para eles por que eles precisam aprender aquilo, né? E tu, Roberta, que tá com os pequenininhos, qual é o teu olhar sobre isso? Olá, também obrigada pelo convite. E, assim, com a educação infantil, eu acho que um dos maiores desafios hoje, por conta das telas, da inteligência artificial, como a gente falou, é o imediatismo, né? Eles, assim, uma geração que até a gente, até assim, eu me vejo assim também, né? O que eu quero saber, eu vou lá rapidinho e já tenho na minha mão. Eles estão crescendo com essa ferramenta. Então, assim, o imediatismo para tudo na vida, até quando a gente pede para esperar um pouquinho que não é a sua vez. Então, assim, hoje a demanda da sala de aula numa educação infantil, como você falou, além das competências e habilidades que a gente precisa desenvolver, o educar nesse sentido de espera um pouquinho, respeita o seu amigo, está muito maior do que há anos atrás, quando eu comecei, né? Vamos dizer assim. E eu acho que também, levando em consideração o que você falou, que a gente recebe um outro aluno, pensando na minha realidade da educação infantil, hoje o professor tem desafios como o meu aluno de maternal 2, que tem 3 anos, ele chega na escola, todos chegam, tá, na escola com o celular na mão, dormindo e sem conseguir ficar acordado na parte da manhã, porque as crianças estão dormindo de madrugada por causa das telas. Então, assim, a gente tem desafios hoje que são de rotina, que a gente não consegue dar continuidade no nosso planejamento, desenvolver as habilidades que a gente precisa para esses pequenininhos. Por exemplo, trabalhar a coordenação motora fina e ampla, a gente está tendo que fazer um planejamento totalmente diferente do que a gente fazia, porque as crianças de educação infantil, elas vinham com essas habilidades também desenvolvidas, porque eles brincavam, corriam, né? Mesmo falando de escola particular, não só falando da minha realidade hoje, que as crianças brincavam na rua, não. Até essas crianças que iam para o play, que iam para a pracinha, parque, então, assim, a gente também não vê isso. Então, assim, hoje, eu acho que na educação infantil, o que a gente sente de diferente são algumas, né, são essas coisas, só que isso reflete muito para sempre, né, no aluno de ensino fundamental 1, 2, universidade. Então, quando eu falo de imediatismo, quando eu falo de coordenação motora ampla, quando eu falo da criança, do sono, que não é um sono que deixa a criança produzir, então, acho que são essas, é isso que eu percebo, assim, hoje em dia. Catarina, Daniel, querem falar alguma coisa? Ai, gente, eu quero. Primeiro, né, bom dia. Nossa, assim, eu acho delicioso, me move muito, assim, estar em companhias para ter uma conversa tão, tão rica mesmo e profunda, né? Porque eu estava falando com o Dani que eu sinto, na verdade, que são pílulas de inquietação e, na verdade, de frios na barriga de o que a gente vai fazer. Move, né? Especialmente falando sobre educação, que é assim, é o que a gente faz, é muito. Eu fui ficando só arrepiada escutando Roberta falar, de verdade, porque sou professora do ensino fundamental e um pouquinho do ensino médio no itinerário formativo. E o que a gente percebe é isso mesmo, assim, e conectando com o que Thaís e João falaram também. O papel do professor mudou. A gente, né, professores e instituições, escolas, gestão, está todo mundo tendo que se adaptar porque a gente está no meio desse furacão. A gente precisa mais do que nunca dar atenção ao socioemocional, ao motor também nos alunos mais velhos. E vocês sabem que semana passada eu estava escutando uma palestra que eu fui ao Rio Innovation Week
e uma pesquisadora da Fiocruz, ela estava falando com a gente sobre como hoje o amamentar, as mães estão amamentando olhando telas, olhando celular. E desde muito pequenininhos, esses nenéns já têm ali um objeto brilhante que chama a atenção. Desde muito pequenininhas, a atenção está sendo condicionada, né? Então, assim, a questão de foco. E eu achei uma cena muito emblemática, muito simbólica da gente pensar mesmo, porque são gerações, né? Quando a gente fala de escola, a gente está justamente trabalhando em articulação. Escola, formação, né? Também as faculdades, as universidades, a gente está falando, e mercado de trabalho, de articulação de pessoas, né? São esferas diferentes lidando com essa formação. E a cena da amamentação com a tela ali no meio, ela entra não só na questão do foco e dos diagnósticos oculares, que estão mudando agora, os mais novos, assim, os diagnósticos de miopia estão mais presentes em crianças e astigmatismo do que antes, por causa de secura nos olhos e coceira. Eu não tinha imaginado isso ainda, mas também no vínculo pessoal. É um momento que era, né, muito importante ali para o vínculo do bebê com a mãe, para a mãe se sentir ali também presente, né? E a gente tem tido ausências das relações humanas. Eu sinto que a escola, trabalhando essa articulação com os estudantes e as famílias, ainda tem também esse desdobramento das percepções de todo um sistema, né, de sociedade no qual cabem diversidades. A gente tem esfera pública, esfera privada, e diversos recortes, né? O campo também, enfim. Mas a gente fala muito sobre essa parceria. E, na minha visão, a gente tem uma questão que está comprometida nessa parceria, né? Porque as duas pontas estão precisando se adaptar. A gente tem pais também de uma geração onde telas já estavam presentes, claro que não como estão hoje, mas o que me pega muito é pensar nisso, nesse companheirismo na construção dos pequenos, né, que vem a ser também os adolescentes e os adultos no futuro. Eu não sei, Dani, você quer falar um pouco como que isso ressoa por aí também na escola, para a gente conversar também com os convidados na sequência? Na verdade, eu acho que dá para a gente deixar isso que você falou no ar, porque eu pensei num outro ponto para trazer, e vai ser muito legal escutar deles, assim, o que vocês percebem em relação a isso, assim, né? Dessa relação, dessa visão do que é a educação, da consequência que isso, inclusive, né, tem no mercado, na formação de adultos, né, durante todo esse processo e tudo. E aí depois eu trago um outro ponto, porque eu achei isso bem, bem rico que você trouxe, viu, Kátia? Então, não sei quem quer falar primeiro, João ou Roberto. Eu posso... A Roberta trouxe um ponto, essa questão do imediatismo, e isso reverbera realmente, né? Eu vejo uma das dificuldades que a gente tem hoje com o meu público é adulto, mas se eles não encontrarem a informação ali na primeira pesquisa, ou se não acharem ali, não tem, não achei, sabe? Não tem essa questão do buscar, de ter mais curiosidade, de investigar. Eu acho que vem culturalmente, né, afetando o nosso aprendizado, essa questão de ter tudo muito, as pessoas querem tudo, assim, de primeiro acesso, de fácil acesso, e perderam um pouco mesmo essa capacidade de aprofundar, né, a gente vê essa geração que tem uma crítica que fala de geração TikTok, que tem vídeos curtos, né, no máximo 3 minutos, e que as pessoas saem dali achando que são especialistas e falam as maiores barbaridades, né, reproduzem assim, porque a gente sabe que o estudo ele demanda tempo, quanto mais você estuda, mais você sabe que você não sabe, né, a gente tem que, eu acho que uma competência que a gente tem que tentar resgatar sempre é o aprender a aprender, a gente tem que remeter e lembrar disso sempre, né, porque é arriscado até a gente mesmo cair nisso. Muitas vezes a gente quer uma coisa rápida, resolver problemas complexos de uma maneira rápida e rasa, né? Pegando também só a Roberta da educação infantil, eu já passei pela educação regular, né? Eu fui coordenador pedagógico do ensino fundamental e ensino médio um tempo, mas tinha na escola que eu trabalhava, tinha
tinha educado desde a educação infantil. E uma professora tinha essa preocupação que você trouxe, ela criou um projeto que eu achei muito legal, que chamava Contemplar. Então, lá na escola que eu tinha um jardim, tinha um espaço, assim, ela levava as crianças para não fazer nada, né? Mas, assim, para aprender a contemplar, para trabalhar isso, estendeu aos pais, e era uma maneira de tentar desacelerar para resgatar essas vivências, né, da brincadeira, da questão. Então, a gente vê que é um problema geral, né, que demanda mesmo essa atenção, esse cuidado, para a gente tentar desacelerar e recuperar essa capacidade humana de aprender. Voltando no que a Catarina estava falando sobre as relações, que bom que a escola ainda é um lugar de relações possíveis e presentes, né? Porque, assim, a gente já vê que bom que a gente não tem ainda uma educação infantil nem ensino fundamental, um EAD. Porque, assim, eu penso que é nesse momento, é nesse lugar que eles conseguem se relacionar, já que muitas vezes aí o exemplo que ela trouxe da amamentação, né, que a criança ali naquele momento ela já não está se relacionando com a mãe, porque a mãe já está na tela. Então, assim, o ambiente familiar deles, de uma forma geral, já é esse, né? Já é uma geração que não tem muitas relações. Então, assim, que bom que a gente ainda, na escola, ainda consegue trazer essa vivência dessas relações, do gente mesmo, né? De conseguir conversar, conseguir se abraçar, conseguir se tocar. Então, eu acho que hoje também é uma das maiores desafios da escola é conseguir se manter nesse formato. E eu acho que é onde a criança consegue ter essa vivência. Porque a criança que não se relaciona, que adulto vai ser esse, né, gente? Muito legal, gente. Eu queria trazer até um ponto, assim, né? O João até comentou, eu vi isso outro dia, sobre esses vídeos curtos. Eu vi que os adolescentes, de modo geral, estão assistindo esses vídeos curtos para assistir, inclusive, filmes. Eu vi de uma menina que assistiu O Senhor dos Anéis por vídeos curtos. O Senhor dos Anéis é um filme gigantesco, que eu, inclusive, amo. Mas assistindo um vídeo curto, passa para o outro, passa para o outro. Gente, que loucura. E o João também comentou sobre o aprender a aprender, né? Que é o grande lifelong learning, que, inclusive, nós vamos trazer isso no nosso, né, último episódio. E, Roberta, você falou sobre a questão que bom que não tem AD, né? Do infantil, do fundamental e tudo. Aí entra tendo uma outra discussão, né? Que aí teria que ser talvez um episódio para isso, sobre homeschooling, né, de que a escola vai além do conteúdo, né, o tanto que a escola é importante no desenvolvimento de habilidades, e que muitas vezes, se a gente perde aquela janela de aprendizagem ali, muitas vezes é quase que irreversível, né, ou muito mais difícil, né, de ser desenvolvido quando chega na universidade, né, e quando chega no mercado de trabalho, principalmente. E aí eu queria trazer um ponto exatamente sobre o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais, né, porque o que a Thaís traz, né, dessa questão da independência do aluno, da organização do aluno, são habilidades que são esperadas de serem desenvolvidas na escola, né, anteriormente ali. E aí começa para mim aquela reflexão, poxa, então será que a escola é vilão? O que é que está acontecendo? Qual que é a realidade? Assim, e a gente vê que não, na verdade, tem muita coisa acontecendo por trás, tem o perfil dos pais, como a Kate disse, a visão da escola, como a sociedade nos últimos anos foi alterando, né, da visão dos educadores, né, de modo geral. Mas, ao mesmo tempo, assim, as universidades estão tendo que se adaptar, né? Inclusive, a gente tem tido notícias de algumas universidades que estão criando cargos de orientação, coisa que, pelo menos, eu não conhecia, né? Nas universidades que eu passei, esse cargo de um orientador, de estar ali ajudando em vários aspectos, né? E, ao mesmo tempo, a gente está vivendo a educação, assim, que a educação virou um grande mercado. Então, são grandes grupos, né? E, consequentemente, estão visando lucros, tem grandes investidores, bancos, né? De modo geral. E aí isso, infelizmente, assim, acaba trazendo uma dificuldade para quem está ali na linha de frente, né, assim, com a sobrecarga de trabalho, de, às vezes, uma orientação. O João até, né, trabalhou um pouco com isso também, né, João? De orientação que tem que dar conta de uma escola inteira com 500 alunos, né? Então, a dificuldade de se desenvolver, né, essa relação, essas habilidades, os professores com uma sobrecarga de trabalho, de entregas, e, ao mesmo tempo, aí já entra até na formação das universidades, né, dos cursos ali também, não preparando professores para lidar com esse lado humano,
Então, que é onde, inclusive, a Merak, a gente tem atuado muito nesse sentido, né, os licenciados formam e não estão totalmente preparados. Então, a gente tem que trazer essas outras preparações, esses outros conceitos ali de habilidades socioemocionais, de como criar relação, de como criar vínculo, né, e eu e a Kátia, a gente fala muito de um TED que a gente viu, que fala até que as crianças não aprendem com quem elas não gostam. E é muito isso. Então, e eu até extrapolo, né, os adultos também não aprendem de quem eles não gostam. Então, se cria aquele ranço, né, começa a, pô, eu também não quero aprender, nem nada assim. E aí, assim, eu queria até trazer, assim, vou puxar, eu quero ouvir o João também, principalmente nessa bagagem sua, João, na parte da orientação, mas eu queria trazer um pouco aqui da Roberta agora, dessa esfera pública, porque, assim, eu e a Caixa temos muita bagagem, né, mas mais em escolas privadas, algumas escolas, inclusive, de elite e tudo, mas no público também, como você sente que tem sido feito essas adaptações, se elas estão sendo feitas, se não estão sendo feitas, porque muitas vezes, assim, é muito mais complexo, né? Às vezes, numa escola, se ela tiver interesse, ela pode criar um cargo e ela paga para aquela pessoa, contrata um profissional, alguma coisa. Na esfera pública já é muito mais complexo, né, em relação a isso. Então, eu queria ouvir de você, Roberta, nesse sentido, o que você sente, né, disso, e da relação com as famílias, né, principalmente você lidando com os pequenininhos, né, com relação à creche, com a visão de que, vou só largar meu filho lá, porque eu preciso ir trabalhar. Então, assim, as realidades também são muito diferentes de quando você tem alguém que está simplesmente deixando o filho na escola para ir para a academia, enquanto outro que precisa ir lá trabalhar e vai deixar a escola, né, a criança na escola ali. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, dessa experiência, assim, né, por onde vocês passaram, como que vocês percebem, né, esses conceitos, assim. Realmente são dois, parece que eu trabalhei em dois mundos diferentes, né? Eu fiquei um tempo, acho que fiquei 18 anos no particular, e agora eu estou aí esses quase 8 no público, e realmente, assim, no público, eu hoje estou numa creche na comunidade da Formiga, bem na comunidade mesmo, que a nossa clientela é só aquela comunidade, porque não tem como chegar, até tem como, mas é um acesso difícil. E também, antes, eu estava num CIEP, na comunidade do Borel, um CIEP na rua. Então, assim, até assim também são diferentes, as famílias são diferentes. Com relação ao público, eu vejo que hoje a rede até tem uma preocupação em trabalhar, em implantar algumas competências, falando até de inteligência emocional. Ele tem projetos, mas eu acho que também a gente esbarra com os servidores. Eu acho que a gente tem uma equipe que nem sempre quer realizar algum tipo né, de projeto que a gente, que até que a própria rede proponha. Então, assim, são muitas camadas, sabe? Porque na escola particular, como você falou, você vai contratar aquele profissional, ele está sendo contratado para aquilo e ele vai executar. E se ele não executar, ele não vai estar mais ali. E no público não é bem assim que funciona. Então, acho que a nossa maior dificuldade hoje dentro da rede, né, na minha rede, o gerir essas pessoas para que elas executem esses projetos que existem na rede. Existem bons projetos na SME com essa preocupação geral mesmo do que a gente precisa para os alunos. Com relação às famílias, como eu te falei, eu tenho, hoje, as minhas famílias, eu tenho, acho que 80% não trabalha, tá? Não estão usando a creche para ir trabalhar, assim, eu percebo isso muito claro lá na comunidade, e a minha creche é uma creche que vem de berçário 1, então seria importante deixar lá para ir para o trabalho, mas assim, não é a maioria da nossa clientela lá. 20% das mães trabalham e essas sempre têm o plano B, tem com quem deixar, estão ali e entendem a escola como um espaço de educação. Essas outras não. Então, acho que tem esses dois lados. A gente tem uma comunicação. O que eu vejo também é que que essas famílias de berçário, a gente tem uma comunicação melhor com elas, e conforme eles vão crescendo, pré, maternal 2, as crianças vão ficando mais na mão da escola,
sei se você me entende, sabe? A gente começa a perder um pouco essa família. Isso eu estou falando na esfera pública, na particular, totalmente diferente. Então, assim, essas são as minhas observações. Minha vez? Aqui, eu passei, eu trabalhei de 2009 a 2020 com educação profissionalizante, né, especialmente assim, com jovem aprendiz. E quando eu comecei a trabalhar, o curso era dividido em dois grandes módulos para jovem aprendiz. Eram 6 meses que a gente falava módulo básico, que é totalmente socioemocional. Então, a gente começava a trabalhar ali, era já com metodologias ativas, né? Trabalhar em forma de projeto, a gente trazia ele para o jovem, essa introdução ao ambiente de trabalho, de comunicação. Então, a gente tinha um projeto, o primeiro projeto que eles faziam era o projeto Gentileza, para essas questões das habilidades sociais deles com a empresa, com a família. A gente trabalhava questões relacionadas à comunicação, hábito da leitura, a gente trabalhava com esse projeto voltado para o meio ambiente, para uso de recursos e tal. A gente também trazia a família para dentro ali da instituição que eu trabalhava, para falar de afetividade, e eu via que era muito significativo, porque eram jovens a partir de 14 anos, né? Eu atendi, programa de aprendizagem de 14 a 24 anos, mas a média ali era 16, 17 anos, que eram esses jovens. Então, a gente fazia toda essa preparação durante 6 meses, trabalhando essas questões emocionais e diversas situações que eles iam se deparar pela primeira vez no ambiente de trabalho. Quando eu fui para a escola regular, eu cheguei bem na época da pandemia, eu entrei no auge, né? Fui orientador de 2021 e 2022, que eu fiquei esse período. Então, eu estava implantando, eu cheguei, estava implantando na escola os itinerários formativos, que eu acho que vem muito disso. Como que o aluno traz esse questionamento, por que eu estou aprendendo isso? O itinerário, ele responde, né? Isso aqui você vai usar para isso aqui você pode usar se você for determinado para determinada profissão, você já está se preparando para um desafio. E na escola que eu trabalhei, escola particular, eles estavam implantando um projeto socioemocional que vinha desde a educação infantil e ia subindo em módulos para chegar no ensino médio. Então, tinha essa preocupação, mas era uma coisa assim, muito voltada, que me incomodava um pouco, a produtividade, não muito ao emocional. Eu tinha essa crítica interna, assim, ensinava o menino a ser produtivo, a se moldar, mas não trabalhava diretamente, assim, as emoções, regulação emocional, como conviver com aquela emoção, que tem muita situação que a criança vai ter que sustentar o desconforto, né? Você não tem como dizer que ela vai parar de sentir aquilo, ou tem uma maneira certa ou errada de lidar com a emoção, ela tem que aprender. Então, eu senti um pouco falta. Depois eu saí, eu não sei se atualizaram, se tiveram uma visão diferente, mas as minhas conversas, treinamentos que eu tinha lá com os professores, a gente debatia bastante isso, né? E essa questão, acho que o Daniel falou da afetividade, o aprendizado ele está muito ligado à emoção, a gente lembra muito, né, assim, os professores e as matérias que a gente gosta, a gente remete muito aos professores que a gente teve. Então, hoje eu estou trabalhando exclusivamente com educação à distância, no TJ, mas a gente tem que a gente vê às vezes os alunos procuram que estão com alguma dificuldade, às vezes a maneira que você atende aquele aluno, de dar realmente importância ao problema que ele traz, de orientar, de falar assim, pode me ligar, abre o computador aqui junto, vou abrir junto com você, vamos fazer junto, clica aqui, você está vendo, levar em consideração a percepção que eles trazem também quando a gente faz o redesign de um curso, para que fique mais acessível, mais amigável, tudo isso também eu vejo que impacta o emocional e muita gente, né, tem servidores que são mais, muito tempo de casa, eles têm uma resistência. Quando eles deparam com a gente que tem esse acolhimento e esse direcionamento, eu vejo que quebra essa resistência e favorece muito o aprendizado.
Queria fazer um comentário dentro da fala do João e da Roberta, que é muito interessante a gente ver, porque vai ao encontro do que a gente conversava na nossa reunião de aquecimento há pouco, né? Sobre o papel, a importância do papel que aquele professor, aquele cuidador tem, muitas vezes, até por ficar mais tempo com aquele aluno que a própria família. Fiquei pensando nisso também, assim, de muitas vezes na escola e no próprio ensino superior, eu fico de 3 a 4 horas, por exemplo, com o meu aluno que passou o dia fora, né, não viu a família e está lá no seu terceiro round, como eu brinco com eles, né? E a mesma coisa muitas vezes na escola, que o pai e a mãe saem para trabalhar ou deixam a criança na creche e buscam no final do dia. Então, eu acho extremamente importante a gente também discutir, eu queria ouvir a opinião dos nossos convidados, esse papel do professor, né, como não só um professor ou um cuidador, mas um mentor, e o quanto vocês acham que ele pode, de fato, pelo exemplo, pela sua postura, pelo que ele diz, que ele pode realmente contribuir para esse aluno que às vezes vem de casa sem essa cultura para o conhecimento, para pensar numa futura profissão, muitas vezes sem essa bagagem, até para pensar assim numa vida melhor, né? Muitas vezes eles vêm eu falo pelos meus alunos, eles vêm daquela ideia de simplesmente sobreviver, vivi aquele dia, dei conta. Agora, não de pensar a longo prazo. Como é que vocês enxergam, Roberta? Como é que tu enxerga o teu papel nisso? Então, uma coisa que a gente percebe lá na creche, né, que eu sempre falo, é que, assim, a criança, ela só está totalmente adaptada quando ela faz o vínculo com aqueles adultos, né? Às vezes a gente percebe, assim, uma criança que já não está mais chorando, mas ela não está aceitando comer nada, por exemplo. Então, a gente nem aumenta o horário que ela fica na creche, porque lá a gente fica de 8 às 4. Então, assim, como você falou, eles ficam mais tempo com a gente do que com as famílias. Então, às vezes, mas a criança não tem problema nenhum de alimentação, mas aqui ela não está comendo nada. Ela não tem vínculo ainda com aqueles adultos que estão tentando alimentar ela, né? Então, assim, a gente acredita na educação infantil e depois direto, que é isso, a criança ela só vai aprender de quem ela tem vínculo. E no meu caso, ela só vai aceitar a comida de quem ela tem vínculo, ela só vai aceitar o cuidado com quem ela tem vínculo. Então, o primeiro passo para a adaptação daqueles bebês, daquelas crianças na creche, é fazer o vínculo. E aí eu acho que com esse vínculo vem natural essa nossa, nós sermos os exemplos para eles, né? Então, assim, no meu caso, que eles são tão pequenos, já é natural, já vem com uma certa naturalidade, junto com esse vínculo do cuidado, do alimento, do colo, que a gente precisa dar o tempo todo para eles, além de estar ali enquanto educadores, eu acho que é natural já vir esses ensinamentos, né? A nossa postura ela já vai para a vida deles, assim. A gente já vai deixando aquela marca. E para ti, João? Acho que está fechado o teu microfone. Desculpa, gente, que abriu deu uma falha aqui. No meu caso, eu trabalhei muito tempo com adolescente, e essa questão que a Roberta trouxe do vínculo, com o adolescente, você tem que mostrar interesse pelo universo deles, porque com a criança, eu vejo assim, as educadoras que eu tenho convívio, né, de criança, elas cantam junto, elas interessam, elas prestam atenção, incentivo. Quando chega o adolescente, geralmente o educador, os pais, tem essa questão de rejeitar tudo que é do adolescente, né? Ai, que música ruim, ai, que filme ruim, ai, que
que bobagem, e aí começa a criticar excessivamente e não cria esse vínculo, cria um afastamento, como se o nosso conhecimento, né, o que a gente é enquanto adulto, não tivesse passado por aquilo ali também, e se a gente fosse muito superior, muito mais, né, o que a gente gosta que é válido. Então, essa construção de vínculo com os jovens e mostrar. Eu fazia muita roda de conversa, muito debate, contava da minha história também, que eu vim de uma realidade que não é, né, eu tive que trabalhar desde muito novo para estudar, e aí, né, fazer esse paralelo, que eu estava com uns jovens ali de vulnerabilidade, que é um programa de aprendizagem, mas é um programa social, então tinha essa questão de construir primeiro essa identidade, para depois eu conseguir falar de outras coisas e trazer, que eles prestassem atenção no que eu falasse e levassem em consideração, né, que eu me interessava realmente por quem eles eram, o que eles estavam fazendo ali para mim era importante. Então, eu acho que é ter essa visão. E para o público adulto, quando a gente estuda andragogia, a gente tem esse princípio lá, né? O que você ensina tem que fazer sentido e tem que ter uma aplicação prática. Então, o adulto, a gente não tem muito tempo de ficar, né, às vezes assim, mas é você trazer em uma linguagem simples, é você fazer o adulto compreender como que aquilo vai facilitar, você se colocar à disposição, porque às vezes o mercado de trabalho a gente é muito solitário, talvez a gente não tenha uma chefia tão legal, não tem colegas tão receptivos, mas você ali enquanto educadora, o aluno ele pode te acionar para dúvidas, e você está disponível, está disposto, eu vejo que cria esse vínculo assim com o público adulto. A gente vê que o vínculo está em todas as idades, né? Muito legal, porque agora eu fiquei pensando, Catarina, nessa exposição maravilhosa que tu fez essa comparação com a amamentação, porque a amamentação é muito isso, é o olhar da mãe e do filho se conectando, né? É o primeiro, inclusive eu levo isso como exemplo para as aulas de comunicação, porque é o primeiro ato de comunicação que os seres humanos têm ali, é o olhar da mãe com o filho, e dessa coisa de interpretação, né? E eu fiquei pensando que, inclusive, o Churran, ele fala muito sobre como essa falta do vínculo e da contemplação, né, está afetando, inclusive, as religiões. Até as religiões estão sofrendo com isso, porque as pessoas não têm mais essa coisa de contemplar o sagrado, de tirar um tempo para pensar, refletir, orar, né? E aí eu fiquei pensando também no que a Roberta falou sobre só aprende com quem tem vínculo, e que vai ao encontro do que o João falou. Cata, tu gostaria de falar alguma coisa sobre isso também? Sim, porque, nossa, gente, é isso, assim, obrigada mesmo pelas colocações, porque a cabeça da gente, ela vai para lugares e faz conexões, né, muito, muito inéditas, talvez. E que conversa muito com o que você trouxe, Thaís, de até as religiões sentirem isso, né? Tanto pela contemplação, que aí pega o projeto da professora que trabalhou com o João, o Contemplar, né? Era isso que eu achei, assim, muito legal. E também, talvez, o senso de comunidade, que também tem tudo a ver com relações e que a religião tem esse papel também, né? Ela entra nessa dimensão do estar junto da comunidade. E isso tudo me pega no sentido de pensar o quanto que esse imediatismo e essa lógica de produtividade e de performance, né, que até nos hobbies a gente vem querendo ser cada vez melhor, assim, a gente hoje tem a crítica do tênis para ir para academia, porque no dia de treino de perna, e assim, você vê a galera entrando e criando demandas, né, em áreas diversas, quando na real, por exemplo, o exercício, se você estiver se movimentando, você já está fazendo assim uma coisa maravilhosa para você mesmo. O que me leva a pensar que a conexão até com a gente próprio, conversando com o que todos vocês estão colocando, né? A Roberta também falou do adulto também estar inserido nisso tudo, né? Não são só as crianças, falamos em vários momentos. A conexão com a gente próprio está enfraquecida. E aí você vê que hoje a gente fala tanto, especialmente em educação, em todas as etapas do ensino, mas a gente fala muito sobre protagonismo. Estou olhando aqui porque eu estou anotando, né? E ter intencionalidade no que a gente faz muito, né? E que eu vejo
pensando profissionais resistentes à mudança, pensando famílias resistentes a uma rotina de criação de vínculo e perpassar pelo afeto. E o que o João também colocou sobre a diferença que você ter um olhar atencioso faz até numa mediação que acontece por telas, no EAD, né? E isso me lembra de um conceito, que é o conceito de potência de agir, que, se eu não me engano, é de Spinoza, né? Aquele filósofo, que ele traz a questão o quanto que as experiências que você está vivendo, elas vão te dar essa potência para você agir, o você querer fazer coisas, ou, por exemplo, não. E eu acho que a escola, né, e também a nossa atuação profissional, culminando aí na preparação para o trabalho, são grandes momentos onde a gente deveria se conectar com coisas que nos movem e que nos trazem potência de agir. E que, no fim das contas, eu estou pegando carona nesse conceito para dizer que talvez seja muito sintomático do ritmo que a gente se propõe a viver, né? E de todas essas consequências de desconexões, que a gente esteja minando um tanto da potência de agir, a potência de agir de estar com o seu filho, né? De estar presente na sua família, a potência de agir de você estar bem para ter um trabalho, ter um dia de trabalho, encarar um atendimento dessa forma, ou de você entender que adaptações, dado o contexto e cenário atual, são necessárias na atuação profissional. Então, assim, eu tô aqui pensando que esse protagonismo passa necessariamente por uma disposição, né? E que talvez a gente esteja convergindo para esse sentido de não favorecer disposições. Não sei, gente. O que vocês acham sobre isso? Alguém ressoou aí? Pensando convidados, pessoal da casa. Eu fiquei pensando na tua fala e eu vou jogar para os convidados sobre essas, que a gente até trouxe aqui en passant, a questão do desempenho, né? Essa sociedade do desempenho que também eu acho que engessa as pessoas. Porque hoje tudo é rótulo, tu mesmo falaste, né, sobre essa questão vai para academia, não é só ir para academia, né? Existem vários, isso a gente discute bastante no curso de publicidade em função das estratégias, tudo vira produto, né? Então, assim, o quanto a gente... E tudo é produto imediatista, tudo é rótulo. Eu chamo de rótulo porque é isso, tu pega aquilo ali, tu dá um rótulo pronto, porque é mais fácil de vender. Então, acho que isso vem muito ao encontro, inclusive, disso, dessa falta de uma reflexão, de um tempo para refletir. Como é que é o nome do conceito que tu usou, do Spinoza, Cata? Potência de agir. O potência de agir, que ele requer, para agir, primeiro tu tem que pensar, tu tem que dar tempo das coisas amadurecerem, como diz o Jonathan, decantar, né? Então vai muito disso também, de as coisas terem um tempo para acontecer, e tu não precisar que tudo que tu faça seja sensacional e instagramável. Não precisa ser um desempenho, né? Assim, muitas vezes tem isso também, que eu acho que mina muitas coisas, né? E acaba tornando aquela pessoa mais encolhida, mais... eu lembro, assim, porque eu tenho os meus alunos, às vezes, eu peço para eles sentarem em grupo, isso já é um grande desafio. Porque o que vão pensar de mim, e se eu não for bom o suficiente? Então, eu acho que tem muito disso também, assim, e a educação... Aí vamos voltar para os vínculos. Passa por esses vínculos também. Eu brinco assim que logo que a gente voltou da pandemia, eu pedia para eles sentarem em grupos, eles sentavam em fileiras, né? Eles não se olhavam, não, né? Não faziam esse contato visual que a gente aprende lá com a mãe, né? E eu dizia, gente, grupo, nós vamos fazer grupo. Eu ainda brincava com ele, como os maias e os incas faziam. Uma roda, né? Para vocês trocarem essas ideias. Então, vocês veem como a educação, em diferentes níveis, ela volta sempre para a questão do vínculo, do afeto, né, do pensar, do refletir, e o quanto... E aí, eu não sei o que vocês acham, mas... E eu não quero ser aqui a pessoa que odeia as tecnologias, até porque eu uso muito,
mas o quanto a gente está perdendo, bem como a Catarina falou, os nossos instintos e de olhar para nós para poder olhar para fora. Não sei. O que vocês acham? Alguém gostaria de contribuir? Eu acho que, enquanto educação infantil, né, o adulto da educação infantil que tem que se policiar em oferecer esse tempo de ócio para os alunos, né, para as crianças, e deixar que eles realmente tenham esse protagonismo. Muitas vezes eu falo isso lá na creche. Dá dois momentos de pátio, na hora do pátio, deixa eu brincar por brincar, deixa eles brincarem, sem objetivo, porque eles não têm isso. Nessa hora eles vão fazer as vivências que eles não fazem mais fora dali, né? Tem o jogo simbólico que hoje também não acontecem mais fora da escola. Então, assim, deixa a gente, enquanto adulto da educação infantil, nós é que temos que propor, entender que eles têm que ter esse momento, esses momentos de ócio, os momentos de contemplação, que vai ser diferente para a educação infantil, nesse caso, deles ficarem livres, e propor Por isso que eu acho assim, a educação infantil, ela é muito importante para esse adulto que vai chegar lá na faculdade e não vai saber sentar em grupo, e não vai saber se relacionar. Então, assim, a gente, enquanto adulto da educação infantil, tem que ter esse olhar de propor esses momentos para essas crianças, ensinar eles, de repente ensinar eles a terem esses momentos de ócio, em grupo, e de estarem juntos, fazendo nada, vários nadas juntos, né? Porque sem as telas, porque a tela ela é individual, então ela deixa é muito solitária aquela tela ali, né? E fora da escola eles já vivem isso. Então, acho que no nosso caso de educação infantil é mesmo nós, enquanto os adultos, termos esse olhar de propor esses momentos para as crianças. João? Eu percebo, a gente, enquanto sociedade, a gente tem alimentado um baixo limiar de frustração, porque a gente tem muita coisa para a gente se comparar, então a gente quer se comparar a performance de alguém que tem anos de experiência, a gente quer se comparar a um influencer que tem acesso, e mostra um recorte, né, do que ele quer mostrar ali, com intenção de fazer a gente desejar aquilo também. Então, eu acho que cabe a nós, educadores, talvez ter essa consciência e tranquilizar os alunos que, para ele ser bom, ele tem que ser ruim, se permitir ser ruim primeiro, se permitir ser fraco, né? Ele tem essa licença, ele está em processo de aprendizagem. Então, eu via um sofrimento muito grande. Meu maior tempo de carreira foi em sala de aula, né, com adolescentes, então era uma construção. Eu falava assim, gente, vocês são aprendizes, eu quero que vocês cheguem ao final do módulo com a competência de apresentar um trabalho, desenvolver uma ideia, de se posicionar. Mas para chegar na competência, você vai desenvolver habilidades antes. Então, vamos aprender a pesquisar, vamos aprender a elaborar um roteiro de apresentação que tem uma introdução, que tem um desenvolvimento, você conclui ligando uma coisa a outra, vamos aprender a se posicionar em frente à sala de aula. Então, eu falo assim, pode ser ruim, pode errar, eu vou, né, a gente vai construir. Então, tem várias histórias, assim, de meninos que ficavam com a folhinha, assim, tremendo no início, e a gente vai estimulando, e quando a gente ia para o projeto final, eles falavam com o microfone em frente de um público de 120, 130 pessoas, com um domínio, mas não foi o primeiro trabalho. Eu falo, gente, olha, você vê, não foi o primeiro que foi assim. Vocês fizeram uma construção, a gente foi montando habilidades para chegar ali. Aí eu vejo essa dificuldade que a gente tem de errar, a gente como adulto. E o erro traz muito aprendizado mesmo, né? Só que a gente não quer, a gente mexe com a autoestima, mexe com a nossa vaidade, a gente fica nessa competição, né? Eu falo que a gente tinha que ensinar muito mais cooperação do que competição, se a gente quer realmente uma mudança significativa na educação. Muito legal, gente. Eu queria até puxar, assim, uma mistura do que vocês dois falaram,
porque se deixar, nós vamos ficar falando aqui, né, o tempo todo, né? E a gente já vai chegando ao final, mas eu acho que esse ponto que o João trouxe, assim, da dificuldade de lidar com frustração é algo muito comum, né? Que a gente está vendo isso, assim, com os adultos, com os adolescentes, com as crianças, e aí isso vem muito também da criação em casa, né? Assim, a gente eu fui diretor de escola também, então, assim, quando você lida direto com o público, você sente que isso vem muito das famílias também, sabe? Aquele imediatismo, né, que a Roberta disse, os alunos acabam também trazendo um pouco aquilo. E até essa questão do brincar livre também, eu estava numa formação de formadores da Firjan, e aí tinha uma parte lá que era tipo, tinha que criar uma dinâmica, mas não tinha regra. E aí todo mundo deu aquela bugada, né? Tipo assim, a gente está tão acostumado a seguir aquele passo a passo, você chega no trabalho, então, seu trabalho você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, fazer isso. E um momento de criatividade, assim, ó, eu acabei de te dar a oportunidade de você criar o que você quiser. Você tem um tempo para fazer o que você quer. E aí todo mundo tem aquela dificuldade. Mas eu queria deixar só de sugestão, né, já que nós estamos chegando aqui no final, um livro super legal, que eu e a Kátia participamos também de uma palestra, que chama A Geração Ansiosa, que é do Jonathan Haidt. É um livro muito legal, assim, sabe, que traz muito isso, assim, essa questão da hiperconectividade que a gente tem desde pequeno, e a gente adulto também reflete isso. A Roberta até comentou que a gente também tem que se policiar, porque senão a gente entra nesse vórtice ali de internet, né, de resultado rápido e tudo. Então é um livro bem legal nesse sentido, assim, que traz essa reflexão sobre isso. E aí eu queria, né, deixar isso e puxar a palavra agora para o Jonathan, para a gente ir caminhando para o final. Podemos colocar, Jonathan, na legenda do vídeo a bibliografia do livro, para o pessoal no YouTube poder encontrar. Claro. Thaís, Daniel, Catarina, eu acho que, primeiro dizer que eu conheço esse livro, eu sou pai de pet, né? Aí teria um outro episódio para educá-los, mas tenho uma filhada e presenteei a minha mãe com esse livro, Daniel, para ela conduzir as questões assim com a neta dela, que é tão importante. Mas queria dizer para vocês que eu acho que nem nas nossas imaginações mais ousadas a gente pensou que teríamos um episódio tão rico, né? Porque a gente permitiu não se planejar tanto para deixar as coisas acontecer, como o Daniel falou agora, né, de às vezes a gente está restrito aí às regras. Acho que é um episódio que todas as pessoas existentes no mundo precisariam assistir, porque sejam pais, sejam professores, sejam tios, a gente falou de pessoas, eu acho que foi uma sessão de terapia, né? Tenho certeza que quem está aí do outro lado da tela também se inspirou muito com a gente, com esse pessoal que está organizando, com a Roberta, com o João, nossos convidados especiais. Então, se está assistindo, se está te fazendo mexer aí com os pensamentos, indica para outras pessoas, para verem também, para fazer chegar isso nas pessoas, para a gente construir um mundo melhor, porque é a partir da educação que a gente vai conseguir isso. A gente deixa um agradecimento muito especial para quem está aí despendendo esse tempo conosco, né, como com os participantes organizadores, e aguardamos vocês na próxima, que a gente vai estar falando de educação e mundo corporativo, então a gente continua essa discussão. Não percam. Até mais, gente.